Como conselho ou presidente do Conselho de Pastores, me fala como que anda a visão de reino dos pastores a qual o senhor tem caminhado aí. Maravilha. Nós estamos lá em Colombo. Colombo sabe que é a terceira melhor cidade do mundo para se viver. Colombo só está perdendo para Curitiba e para Itaperuçu. Mas, graças a Deus, né, ou Taboão, ou Itapecerica, qual que é a tua cidade lá mesmo? Eu lá sou da capital de São Paulo. Capital, né? Mas não, a capital não dá para concorrer. Né? Mas, graças a Deus, Colombo, a gente tem vivido ali nos últimos anos uma unidade. Essa que é a ideia nossa ali, como presidente do conselho, viver a unidade, trazer, viver aquela oração sacerdotal de João 17, que quando nós formos daí sim o mundo vai reconhecer e daí vem, sabe? Então, graças a Deus, e eu percebi uma coisa, pastor Salatiel, é que a unidade não se faz com muitos, não. Sabe? Então você faz às vezes por pequenos grupos de afinidade aqui, mas o outro grupo ali, mas sem aquela visão de empresa, mas uma visão de reino. Porque às vezes você foi chamado para o evangelista, eu fui chamado para o profeta, o Jackson foi chamado para o mestral, e daí nós vamos nos unindo dentro daquilo ali. E principalmente quando a gente fala a mesma língua, vai gerar um grupo de afinidade. Só evangelista aqui. Fica muito legal. Daí, de repente, ali, e quando a gente nos une, nós nos unimos, daí fica legal. Daí o diabo põe a mão na cabeça e fala, deu tudo errado que eu estava prevendo aqui, vou ter que mudar os planos. E diante disso tem muito ataque, tem muita situação contrária, é lógico, se tratando do mundo espiritual, porém, nós estamos vivendo algo poderoso na cidade de Colombo. A 8ª maior cidade do estado, são quase 250 mil habitantes. Eu não tenho censo de número de igreja, mas nós passamos de 500 igrejas, facinho. Passamos muito mais que isso, eu tenho 500 pastores aí. Não, eu estou falando besteira. É muita igreja, né? E o Senhor se apresenta nelas a cada dia, do seu jeito, de uma forma. Eu aprendi uma coisa com o Silmar Coelho, que você vai o pastor Silmar Coelho, você vai num buffet, você come aquilo que você gosta, mas não gospe naquilo que você não gosta, porque vem outro e se alimenta. Então, quando a gente começa a entender essa visão de que às vezes não serve para mim, mas serve para você, a gente começa a entender que aquilo que a gente converge, que é Jesus. Esse é o nosso caminho. Essa é a visão, né? O senhor falando, eu remeto-me a um canteiro de obra. Canteiro de obra tem diversos profissionais e cada um com a sua ferramenta, né? E eu costumo dizer, eu sempre, quando vou ministrar, faço essa analogia. A lâmina que corta a barba, ela não corta uma lenha. E também o machado que corta a lenha, ela não faz a barba. Porém, são dois elementos ou duas ferramentas essenciais na mão daqueles que têm habilidade. Sim. Né? E quando como eu falo, o canteiro de obra, quando todos ali exercem o seu papel, entendendo que o seu papel ele é fundamental desde a portaria, aquele que fica ali na portaria, até o mestre de obra, o engenheiro, ele tem um papel fundamental na obra para que a obra seja construída, né? E concluída. E eu vejo assim, se todos os pastores entenderem que se eu sou um pastor de 10, tenho a mesma responsabilidade e o mesmo dever que o pastor de 1000 tem, e nos unirmos para que esse evangelho se propague e os pastores se unam, o reino de Deus será outro, né? Como nós estávamos falando no off, foi feito agora um censo que o público evangélico cresceu, triplicou, 3 vezes mais em quase 4 décadas. E esse crescimento, na sua visão, ela trouxe mais benefício ou prejuízo? Nessa questão de prejuízo, nós voltamos a falar que estava em off, com tantos escândalos que têm surgido, na sua visão. Sem dúvida nenhuma, para mim, sempre traz lucro. Sempre traz lucro. O crescimento do evangelho é lucro. A palavra de Deus, ela fala lá, é bem verdade que uns pregam por inveja, por porfia, quando Paulo fala, né, para Timóteo, mas o importante é que Cristo
seja pregado. Acho que está lá em Timóteo, né? Sim. Então é sempre lucro. Do prejuízo, a palavra de Deus fala assim, é verdade que vão vir escândalos, mas ai daqueles por quem vem. Então já está tudo, como diz, já está tudo na fatura, já está tudo discriminado. Não é verdade? Eu só preciso ser aquele que não seja o escandaloso e nem o propagador dele, porque senão, biblicamente, eu vou ficar ruim. Mas quanto mais gente houver levando a palavra, porque a palavra de Deus ela fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós. Então propaga-se, e o encontro ele é individual. Então é nisso aí.